Olá pessoal, eu sou Luiz Arthur Nogueira, este é o Papo de Economista, um programa feito por quem ama debater economia sem economês, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Conosco nesta semana, Thaís Zara, economista-chefe da Rosenberg Associados. Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Thaís, primeiro bloco da semana, tema do convidado, você escolheu falar sobre crescimento econômico. Estamos num processo de recuperação, mas a pergunta é um voo de galinha ou é para valer? Olha, a gente tem fundamentos sólidos para essa recuperação. Então, a gente está passando por uma recuperação cíclica, quer dizer, a gente passou por uma recessão e agora a gente tem todos os instrumentos para a gente começar essa recuperação. Já começamos em 2017, 2018 deve ser um ano ainda melhor em termos de crescimento e a gente tem essa tendência a continuar. Mas nós temos sérios problemas estruturais, alguns deles a gente já começou a enfrentar, outros a gente precisa ainda tentar tratar. Então, principalmente no que diz respeito à questão fiscal, acho que a gente vai precisar tratar disso no médio e no longo prazo. A reforma da Previdência faz parte desse arcabouço de medidas para a gente tentar melhorar as nossas contas públicas e que se a gente não conseguir resolver no médio e no longo prazo, pode ser que a gente acabe tendo um voo de galinha. Quer dizer, a gente tem um crescimento um pouco maior e depois cresce a taxas mais modestas. Tá. Quais são os motores atuais do crescimento? Então, pensando nessa recuperação cíclica, a gente teve uma recessão que, em parte, deveu-se a um aperto monetário realizado justamente para a gente tentar trazer a inflação para baixo. Então, nós tivemos um choque de preços administrados, com um realinhamento de preços, que foram as taxas de energia, combustíveis e tudo mais. A gente teve um choque de inflação muito elevado e a gente precisou subir os juros para conter essa inflação. Ao mesmo tempo, a gente estava com as contas públicas muito em descasamento, né? A gente precisava acertar essas contas públicas, então a gente teve um aperto das contas públicas e aí a gente teve dois fatores contraindo a economia, tanto a política fiscal quanto a política monetária. E agora a gente continua tendo que fazer um aperto das contas públicas, mas a gente teve uma queda muito forte da inflação que permitiu que a gente tivesse uma política monetária mais frouxa. E então isso quer dizer que a gente tem uma taxa Selic menor. E aí a gente já começa a ter os efeitos dessa taxa Selic menor sobre a economia, com recuperação de confiança, com as pessoas voltando a consumir. E aí, por esse caminho, a gente deve ter uma volta do consumo ao longo desse ano, mais forte do que foi no ano passado. E aí a gente caminha para essa recuperação com taxas mais fortes. Tá, então primeiro é consumo, depois vem investimento, é isso? Exatamente, até porque a gente ainda tem um grande nível de ociosidade da capacidade instalada. Então, quer dizer, as fábricas ainda estão trabalhando com muito espaço, a gente ainda tem um mercado de trabalho com uma taxa de desemprego bastante elevada, quer dizer, dá para a gente contratar mão de obra sem precisar subir tanto o salário, quer dizer, a gente tem um espaço para voltar a produzir sem gerar pressão inflacionária. E ainda sem precisar de tanto investimento. Então, o investimento ele deve voltar num segundo momento, mas para o ano que vem, esse ano deve ser mais sustentado por consumo. Bom, você mencionou juros caindo, consumo voltando. Esse vai ser o papel do crédito, impulsionar? Sim, o papel do crédito muito importante. Acho que a gente tem que observar com muita atenção a queda da inadimplência que a gente teve no ano passado. Quer dizer, a gente saiu de um processo de recessão e agora a gente está com a inadimplência em nível praticamente recorde de baixa. Com taxa de juro baixa, quer dizer, a gente tem um espaço muito grande para as pessoas voltarem a se endividar. E, ao mesmo tempo, a gente tem todo um processo, toda uma agenda do Banco Central para tornar esse crédito mais barato. Esse ano a gente provavelmente vai ter a aprovação do crédito positivo, do cadastro positivo, que deve também melhorar as condições para o crédito para a pessoa física. Então, assim, ao longo do ano a gente vai ter um desempenho do crédito ainda melhor. Falando de pessoa física. Para a pessoa jurídica, a situação é um pouco diferente, porque a gente tem o BNDES ainda em contração. A gente está enxugando um balanço do BNDES que foi muito expansivo ao longo dos anos Dilma, e agora ele está sendo contraído. Então, a gente vai ter um crédito da pessoa jurídica um pouco mais focado nos bancos privados, né, com recursos livres, e também com captações externas, IPOs, outros tipos de captação, um crédito não bancário. Para finalizar esse bloco, você enxerga algum risco externo relevante que possa atrapalhar o Brasil? E internamente aqui, eu queria saber se eleição é o principal risco ou se tem outro.
Internamente, eu acho que o principal risco, de fato, é a eleição. Então, eleição a gente vai falar no segundo bloco. Isso. E externo? E externo, se a gente tiver uma alta mais forte, mais rápida de juros nos Estados Unidos, pode ser que isso desencadeie uma certa aversão ao risco em termos globais. Isso quer dizer dólar mais caro, um preço maior, e aí a gente pode ser que tenha alguma pressão inflacionária, e aí interrompe um pouco essa reversão, esse ciclo benigno que a gente tem. Esse é o principal risco. Tá. Muito bem. Thaís Ara, economista-chefe da Rosenberg Associados, conosco nesta semana no Papo de Economista. Ela volta amanhã para falar sobre eleições. Um grande abraço e até lá.